O chamado de Deus. Abrão vivia em Harã, uma cidade próspera, cheia de cultura e comércio. Ele era um homem respeitado, conhecido por sua sabedoria e liderança em sua família. Casado com Sarai, ele levava uma vida tranquila, administrando seus rebanhos e servos, enquanto seguia os costumes de sua terra, marcada por crenças em diversos deuses. No entanto, algo incomum estava prestes a mudar seu destino. Certa noite, Abrão ouviu uma voz poderosa, mas gentil. Era o Senhor, o único Deus verdadeiro, que o chamava. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A princípio, o chamado parecia impossível de compreender. Deixar sua casa, suas raízes, e partir para um lugar desconhecido? Ainda assim, havia uma autoridade inegável na voz do Senhor. Abrão sabia, em seu íntimo, que aquele chamado não era um pedido comum. Era um convite divino, uma promessa extraordinária que exigia fé inabalável. Após dias de reflexão e oração, Abrão tomou sua decisão. Ele compartilhou a notícia com Sarai, que, embora apreensiva, confiava em seu marido. Se o Senhor falou contigo, então devemos obedecer, disse ela, com determinação nos olhos. Com coragem renovada, Abrão reuniu seus pertences, seus servos, e convocou Ló, seu sobrinho, para acompanhá-lo. Ló, que admirava a liderança de seu tio, aceitou prontamente. Juntos, deixaram Harã, seguindo rumo ao desconhecido, guiados pela fé na promessa de Deus. A jornada era árdua. O calor do deserto testava a resistência do grupo, enquanto as noites frias traziam incertezas. Mas, a cada passo, Abrão sentia a presença do Senhor, fortalecendo seu coração. Finalmente, chegaram a Canaã, uma terra vasta e promissora. Ao chegar, Abrão construiu um altar ao Senhor, agradecendo por tê-lo guiado em segurança. Ele sabia que aquilo era apenas o início de uma longa história, uma caminhada de fé que moldaria não apenas sua vida, mas o destino de muitas gerações. O tempo passou desde que Abrão chegou a Canaã. Ele havia se estabelecido na terra e construído altares ao Senhor, mas logo enfrentaria sua primeira grande provação. Uma severa fome atingiu a região, tornando impossível sustentar sua família, rebanhos e servos. O ambiente, antes promissor, agora parecia desolado, forçando Abrão a tomar uma decisão difícil. Com o coração pesado, ele decidiu descer ao Egito, onde as terras férteis do Nilo garantiam alimento mesmo em tempos difíceis. No entanto, enquanto se aproximavam do Egito, um pensamento inquietante tomou conta de Abrão. Ele sabia que Sarai, com sua beleza incomparável, poderia atrair a atenção dos egípcios, colocando sua vida em perigo. Ouça-me, Sarai, disse ele, enquanto caminhavam pelo deserto. Você é uma mulher muito bela. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a esposa dele, e me matarão para possuí-la. Diga que é minha irmã, para que minha vida seja poupada por causa de você. Sarai, mesmo temendo as consequências, concordou. Ao entrarem no Egito, os rumores sobre sua beleza chegaram rapidamente aos ouvidos do faraó, que a tomou para o seu palácio. Abrão, por sua vez, foi bem tratado, recebendo riquezas como gado, servos e prata. Mas o Senhor interveio. Grandes pragas caíram sobre o faraó e sua casa, revelando a verdade sobre Sarai. Indignado, o faraó confrontou Abrão. Por que você não me disse que ela era sua esposa? Por que me colocou em risco? Ele ordenou que Abrão, Sarai e todos os seus pertences deixassem o Egito imediatamente. De volta a Canaã, Abrão refletiu sobre sua experiência. Ele havia sido protegido por Deus, mesmo em meio à sua falha em confiar plenamente. Mais uma vez, ele construiu um altar, renovando sua fé no Senhor que o havia guardado. De volta a Canaã, Abrão e sua caravana prosperaram. Seus rebanhos cresceram tanto que a terra já não podia sustentar a convivência entre ele e Ló. Os pastores de ambos começaram a disputar por pastagens e água, e o ambiente de tensão preocupava Abrão.
Certo dia, ele chamou Ló para uma conversa franca. Não deve haver brigas entre nós, nem entre os nossos pastores, pois somos parentes. A terra está diante de nós. Vamos nos separar para que possamos viver em paz. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló observou o terreno ao seu redor e escolheu o Vale do Jordão, uma região verdejante e fértil, mais próxima das cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra. Ele partiu com seus rebanhos e servos, deixando Abrão na região central de Canaã, uma terra mais seca e desafiadora. Após a separação, o Senhor falou novamente com Abrão, renovando sua promessa. Levanta os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra que vês, eu darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó, também poderá contar os teus descendentes. Movido pela palavra divina, Abrão caminhou pela terra, explorando suas promessas. Ele se estabeleceu em Hebrom e, mais uma vez, construiu um altar ao Senhor, marcando o local como símbolo de sua fé e obediência. Mesmo em meio às incertezas, a confiança de Abrão em Deus crescia, sustentando-o em sua jornada. A vida de Ló no Vale do Jordão tornou-se complicada. A região era frequentemente alvo de conflitos entre reis vizinhos. Quando uma coalizão de 4 reis, liderada por Quedorlaomer, venceu uma guerra contra os reis locais, Sodoma e Gomorra foram saqueadas, e Ló foi levado como prisioneiro junto com sua família e bens. A notícia chegou até Abrão através de um sobrevivente que fugiu da batalha. Sem hesitar, Abrão reuniu 318 homens treinados de sua casa e partiu em uma ousada missão de resgate. Embora superado em número, ele demonstrou coragem e liderança. Durante a noite, Abrão dividiu suas forças e atacou os inimigos, derrotando-os e recuperando Ló, sua família, e todos os bens saqueados. Na volta triunfante, Abrão foi saudado por 2 personagens contrastantes. O rei de Sodoma veio com ofertas de recompensa, mas antes que ele pudesse falar, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, aproximou-se com pão e vinho. Bem-aventurado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos, declarou Melquisedeque. Reconhecendo a autoridade espiritual daquele sacerdote, Abrão deu-lhe o dízimo de tudo o que havia conquistado. Quando o rei de Sodoma propôs que Abrão ficasse com os bens recuperados, Abrão recusou. Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não tomarei nada que te pertença, nem mesmo um fio ou a correia de uma sandália, para que não digas, fiz Abrão rico. Essa atitude revelou o coração íntegro de Abrão, que não buscava lucro ou glória pessoal, mas confiava plenamente em Deus para suprir suas necessidades. Ele retornou a Hebrom, carregado não apenas de bens, mas também de reconhecimento e bênçãos espirituais. Mais uma vez, Abrão refletiu sobre a fidelidade de Deus. Cada vitória, cada altar e cada promessa fortalecia sua caminhada de fé, enquanto ele aguardava o cumprimento das palavras do Senhor. Após o resgate de Ló, Abrão começou a refletir profundamente sobre a promessa de Deus. Apesar de suas vitórias e bênçãos, ele permanecia sem filhos, e isso o preocupava. Certa noite, enquanto contemplava o céu estrelado, o Senhor veio a ele em uma visão. Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, tua recompensa será grandíssima, disse o Senhor. Abrão respondeu com honestidade: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa será Eliezer de Damasco. Mas o Senhor reafirmou sua promessa. Este homem não será o teu herdeiro, um filho gerado por ti será o teu herdeiro. Então, conduziu Abrão para fora da tenda e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. Abrão creu na palavra do Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas Deus ainda não havia terminado.
Ele confirmou sua promessa com uma aliança solene. Pediu que Abrão trouxesse animais específicos, uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombo. Abrão os cortou ao meio, conforme o costume da época, e esperou pela manifestação divina. Ao anoitecer, um profundo sono caiu sobre Abrão, e o Senhor revelou o futuro de seus descendentes. Eles seriam estrangeiros em uma terra que não era deles, escravizados por 400 anos, mas seriam libertos com grande riqueza. Quando a noite ficou mais densa, uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante passaram entre as metades dos animais. Este ato selou a aliança. Deus declarou: "A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates." Ao despertar, Abrão sentiu a profundidade daquele momento. Ele agora tinha não apenas uma promessa, mas um pacto inquebrável com o Senhor. Mesmo sem ver o filho prometido, sua fé se tornou ainda mais firme, sabendo que Deus cumpriria sua palavra no tempo certo. O tempo passou, e embora Abrão tivesse recebido promessas grandiosas de Deus, o filho prometido ainda não havia nascido. A idade de Abrão avançava, e Sarai, sua esposa, também envelhecia sem que uma criança nascesse para eles. Sentindo a pressão do tempo e da espera, Sarai sugeriu uma solução prática. "Veja, o Senhor não me deu filhos. Toma minha serva Agar, e talvez eu possa ter filhos através dela." Abrão, relutante, mas confiando na proposta de Sarai, concordou. Agar, uma egípcia que servia a Sarai, foi dada a Abrão para ser sua esposa, e dela nasceu Ismael. Quando Agar engravidou, começou a olhar com desprezo para Sarai, o que causou um grande conflito entre as duas. Sarai, irritada com a atitude de Agar, tratou-a com dureza, fazendo com que ela fugisse para o deserto. No deserto, Agar foi encontrada por um anjo do Senhor, que lhe pediu que voltasse e se submetesse a Sarai. O anjo também fez uma promessa sobre o filho que ela carregava. "Você está grávida e terá um filho, a quem chamará Ismael, pois o Senhor ouviu sua aflição. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em frente a todos os seus irmãos." Agar, maravilhada pela revelação, voltou para sua senhora, e Ismael nasceu. Contudo, o nascimento de Ismael não foi o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abrão, e ele permaneceu aguardando. Anos depois, quando Abrão já tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele novamente, renovando a promessa do filho, mas com uma nova instrução: Sarai, que agora seria chamada de Sara, daria à luz um filho. Abrão, surpreso e ainda com dificuldade em compreender, riu, pois ele e Sara estavam em idade avançada. "De fato, Sara dará à luz a um filho, e você o chamará de Isaque. Com ele, estabelecerei a minha aliança," disse o Senhor. Deus reafirmou que Ismael também seria abençoado, mas que a aliança de Deus com a descendência de Abrão seria através de Isaque, o filho que Sara geraria. O ano passou e, como o Senhor havia prometido, Sara finalmente concebeu e deu à luz a um filho, exatamente no tempo determinado por Deus. Quando Isaque nasceu, a alegria invadiu a casa de Abrão e Sara, que agora tinham um filho em seus braços, o cumprimento da promessa que parecia impossível. A notícia foi recebida com grande celebração e festa, e o nome de Isaque significava riso, em alusão ao sorriso de incredulidade de Abrão e Sara quando receberam a promessa divina. Na cerimônia de apresentação do menino, Abrão cumpriu a aliança de Deus, circuncidando Isaque no 8º dia, conforme a instrução que o Senhor lhe havia dado anos antes. Abrão já era agora um homem de 100 anos, e Sara tinha 90, mas a chegada de Isaque renovou sua juventude e esperança. Os anos se passaram, e Isaque cresceu. No entanto, o nascimento de Isaque trouxe um novo conflito. Sarai, agora Sara, vendo Ismael, o filho de Agar, zombando de Isaque, pediu a Abrão que mandasse embora Agar e seu filho, pois não suportava mais a presença deles. Abrão, angustiado, relutou em tomar essa decisão, pois Ismael era também seu filho. Mas Deus lhe falou, dizendo: "Não se aflija por causa do menino e de sua serva.
Ouça a voz de Sara, pois é por Isaque que a sua descendência será considerada. Deus fez uma promessa a Abrão. Ismael também seria feito uma grande nação, mas a aliança divina seria com Isaque. Abrão, então, seguiu a orientação de Deus e mandou Agar e Ismael embora. No deserto, Agar, desesperada e com fome, quase perdeu a esperança, mas o Senhor apareceu novamente a ela e prometeu que Ismael também seria feito uma grande nação. Deus cuidou deles e os guiou para um lugar onde Ismael cresceu e se tornou um arqueiro habilidoso. Enquanto isso, a aliança de Deus com Abrão, agora Abraão, seguiu adiante com Isaque. Deus renovou sua promessa de que através dele todas as nações seriam abençoadas, preparando Abraão para um novo passo em sua jornada de fé. Quando Isaque já era um jovem, a vida de Abraão foi marcada por um dos maiores testes de sua fé. Deus, que já havia feito promessas imensuráveis a Abraão, agora pediu algo profundamente difícil. Ele disse: "Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei." O pedido de Deus parecia incompreensível e contraditório. Como poderia Abraão sacrificar o filho prometido, o único filho da promessa? E, ainda mais, como poderia cumprir um pedido tão grave de Deus, que lhe havia prometido que através de Isaque sua descendência seria numerosa como as estrelas? Mas Abraão, demonstrando uma fé inabalável, se levantou de madrugada, preparou a mula, cortou a lenha e partiu com Isaque e 2 servos em direção ao Monte Moriá, sem questionar o plano divino. Ao longo da jornada, o silêncio entre pai e filho era palpável. Isaque, confuso, olhou para seu pai e perguntou: "Pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão respondeu com fé, dizendo: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." Quando chegaram ao local indicado por Deus, Abraão construiu um altar, colocou a lenha sobre ele e amarrou Isaque. Nesse momento, o coração de Abraão estava partido, mas ele obedeceu à ordem divina. No último instante, quando Abraão levantou a faca para sacrificar seu filho, o anjo do Senhor o chamou: "Abraão, Abraão." E ele respondeu: "Aqui estou." O anjo disse: "Não estendas a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho." Abraão, aliviado, olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele sacrificou o carneiro em lugar de Isaque, e esse evento foi uma prova do profundo temor e obediência que Abraão tinha por Deus. Após esse ato, o Senhor renovou sua promessa, dizendo: "Porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, abençoarei grandemente tua descendência e ela será como as estrelas do céu e como a areia da praia." Abraão, agora plenamente confirmado em sua fé, voltou para casa com Isaque, ciente de que Deus proveria sempre, mesmo nos momentos de maior provação. O tempo passou, e a promessa feita por Deus a Abraão se tornou cada vez mais visível. Isaque, o filho da aliança, cresceu, e as bênçãos de Deus continuaram a se multiplicar sobre a vida de Abraão. No entanto, à medida que a velhice de Abraão se aproximava, ele se preocupava com o futuro de sua família, especialmente em relação à terra que Deus havia prometido a ele e seus descendentes. Abraão sabia que sua jornada não havia terminado, mas também sabia que precisava fazer arranjos para garantir que as promessas de Deus fossem cumpridas nas gerações futuras. Abraão, agora com 175 anos, sentiu que estava chegando a hora de descansar. Antes de sua morte, ele convocou seu servo mais confiável, Eliezer, e fez um pedido importante. Ele queria que Eliezer fosse até a terra de seus parentes, em Harã, para escolher uma esposa para Isaque, para que ele não se casasse com as mulheres cananeias. Abraão sabia que a linhagem que Deus havia escolhido para abençoar as nações deveria ser preservada de acordo com o plano divino. Eliezer, obedecendo ao pedido, viajou até Harã, à beira de um poço, orou ao Senhor pedindo que ele mostrasse a mulher certa para Isaque. Ele pediu um sinal, dizendo: "Senhor, que a jovem que se aproximar de mim, oferecer água para mim e também para os meus camelos, seja escolhida."
A oração de Eliezer foi atendida rapidamente quando Rebeca, filha de Betuel, apareceu no poço. Ela fez exatamente o que Eliezer havia pedido e, ao saber que ela era da família de Abraão, Eliezer a convidou para ser esposa de Isaque. Rebeca aceitou a proposta e viajou com Eliezer para se casar com Isaque. Quando ela chegou, Isaque a recebeu com grande alegria, e o casamento foi celebrado com entusiasmo. Rebeca se tornou a esposa que continuaria o legado de Abraão, gerando filhos, incluindo Esaú e Jacó. Com o casamento de Isaque e a continuidade da promessa de Deus, Abraão sentiu uma paz profunda. Poucos anos depois, Abraão faleceu em uma boa velhice, sendo sepultado na caverna de Macela, perto de Hebrom, ao lado de sua esposa Sara. Antes de morrer, ele abençoou seus filhos, garantindo que as promessas de Deus seriam passadas adiante. A terra prometida agora pertencia a seus descendentes, e o povo de Deus continuaria a crescer.